Como vocês podem ver, hoje é um dia especial para mim. Um dia que marca uma mudança de década e também um início de um novo trabalho, um novo desafio que eu já venho me preparando desde o ano passado e agora a gente dá uma partida. Inclusive com a volta dos meus vídeos diários, né, que eu estava longe, o relançamento, né, ou melhor, a modernização da nosso portal das commodities, agora nós temos logotipo, né, agora nós temos aí algumas outras coisas que vão entrar daqui a alguns dias, um fórum de debate, né? Vamos ter novos cursos, vídeos. Esse é o vídeo de ontem, né, que eu fiz com o Bo. Infelizmente eu tive um problema aqui com a minha internet. Hoje de manhã vieram trocar o modem, né? Teve um problema aí, acho que algum problema de energia aí que acabou trazendo aí um problema no modem. O modem começou a trazer alguma dificuldade, infelizmente foi prejudicado ontem. Mas eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu não comentei ontem, né? Então, nós estamos fazendo um marco do retorno aqui dos nossos vídeos diários. Eu sei que vocês estão com saudade, eu sei que o pessoal que está lá também na minha lista de transmissão está sentindo falta, mas agora nós vamos voltar, né, de novo a colocar isso todo dia. Mas eu quero falar um pouquinho da Ucrânia, né? Quero falar um pouquinho dessa volatilidade do mercado, o que a gente pode esperar disso tudo. Então eu separei alguns dados da Ucrânia. A Ucrânia ela teve uma produção recorde o ano passado, 2021, de 75 milhões de toneladas, né? Com o objetivo de exportar 42,5 milhões de toneladas de grãos, né? Ela, junto com os Estados Unidos, representa 36% da exportação de milho no mundo. E esse espaço que ela está deixando, e os Estados Unidos também, com uma demanda forte de milho, pode abrir um espaço muito interessante para o Brasil, que a Conab estipulava em 35 milhões de toneladas, 35 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil, e já se fala em 41 milhões de toneladas, principalmente se a safrinha continuar com ótimo desenvolvimento. Então a pressão em cima do milho realmente vai se manter, né? Em relação ao trigo, né, 36% da exportação de trigo é combinada entre Ucrânia e Rússia. Então por isso que o trigo deu aquela pancada violenta, depois voltou, devolveu boa parte da alta, quase toda a alta, né? Ele devolveu, mas também vamos ter aí condições delicadas para o trigo. Eu acho que são os dois produtos mais fortes. Em relação ao petróleo, né, a Rússia é responsável por 12% do fornecimento de petróleo no mercado mundial. Então, por isso que o petróleo também se manteve alta, né? Teve o pico aí na casa de 128, 129, não sustentou e voltou, né? Então, mas também vai se manter em preços altos. Isso aí também sustenta, né, o milho pelo etanol em si, mas a demanda também vai ficar bem interessante. Dentro disso tudo, a gente ainda tem o Covid na China, né? A China está aí com plano Covid zero, então qualquer coisa que acontece, a China fecha algumas regiões, e isso aí traz mais volatilidade ao mercado. Mas voltando à Ucrânia, né? Ela tinha aí uma perspectiva de exportação esse ano de 31,9 milhões de toneladas, mas já o IGC, né, já mudou isso, né, que é o Conselho Internacional de Grãos em português, tá? Então esse IGC já mudou, fez uma nova projeção de 31,9 para 21 milhões de toneladas. Então você vê que abre um espaço bastante grande aí até para o Brasil abocanhar, né? E o trigo de 24,5 para 20 milhões de toneladas, 20,8 milhões de toneladas. Então também tem esse problema, né? Vamos ver o que mais tem aqui, né? E a grande pergunta, né? A grande pergunta é: o que a Ucrânia vai plantar? Né? Não é o que grão, né? O que área a Ucrânia vai plantar, se vai plantar, qual que vai ser a situação da Ucrânia nessa primavera-verão.
Então daqui a pouco vai chegar a hora de preparar o plantio, fazer plantio e vai ter combustível, vai ter adubo, vai ter semente, vão conseguir plantar, vai ser uma área maior, vai ser uma área menor, então a gente tem que pensar nisso também. Falando em área, e os Estados Unidos? Que tamanho de área vai ser? Os Estados Unidos vem perdendo área para plantio desde 2014, né? E a grande pergunta é, no próximo relatório do USDA, né, que a gente vai ter em abril, acho que se eu não estou enganado, dia 9 de abril, deixa eu ver se 9 de abril não é, eu sei que é por ali, então, por que não abre? Eu coloquei o Windows 11 aqui, apanho de vez em quando. É dia 8, que é sexta-feira, dia 9 é um sábado, então dia 8 de abril a gente vai ter aí o relatório do USDA, em que nós vamos saber, vai aumentar a área de plantio nos Estados Unidos? Os Estados Unidos vai plantar mais soja do que milho pela segunda vez na história americana? Então, esses fatores também interessam, né? Interessam bastante. Então, a gente tem que prestar atenção, né, nisso tudo. Por outro lado, né, tudo tem equilíbrio. Né? O IGC também fala em mais 4 milhões de toneladas de milho produzidas nesse período, aumentando para 1,207 bilhões de toneladas no ano. Então, isso é um valor que também, de certo modo, seria baixista, né, no mercado se a gente não tivesse tantas incógnitas. Para mim, as duas maiores incógnitas que existem aí são o que a Ucrânia vai plantar em área e produto, e os Estados Unidos vão aumentar a área, e o que mais vai ser plantado, milho ou soja. Então essas duas questões são questões bastante fortes para que a gente possa ter uma ideia, né, do que nós vamos ter pela frente para trazer sustentação de preço ou não. Por outro lado, a Ucrânia exportava 430 mil toneladas de frango, né, frango congelado para a Europa em geral. E a exportação está zero. Né? As exportações de grãos, essa estimativa de exportar 21 milhões de toneladas de milho e 20,8 de trigo, é se as ferrovias funcionarem bem, porque os portos estão fechados. Se parar o trânsito das ferrovias, vamos dizer assim, essa exportação também não vai acontecer. O milho vai estar lá, o trigo vai estar lá, o frango está lá, mas não sai lá de dentro. Então, também o mercado vai ter que se abastecer em outro lugar. Por quê? Porque essa guerra, que era para ser uma guerra de 3, 4 dias, já está entrando na quarta semana. E a resistência ucraniana está muito maior do que Putin esperava, né? E as baixas no exército russo também estão muito maiores do que esperado. Está começando a ficar bastante difícil essa situação se não tiver um acordo diplomático, né? A Ucrânia cede em algumas coisas, a Rússia em outras, e essa guerra pode se estender por mais tempo. Quanto mais ela se estender, mais desequilibrado vai ficando esse mercado, até que, né, venha novos plantios com os preços elevados, né, todo mundo planta e normaliza de novo o mercado. Isso é uma tendência que acontece normalmente. Então vamos lá, o americano tem área para plantar, porque ele diminuiu a área nesses últimos 8 anos, 9 anos, 7 anos, enfim, ele diminuiu a área, então ele vai lá e planta trigo, por exemplo. Olha, o trigo está caro, está faltando trigo, vamos plantar trigo. Se corre uma safra boa, ele já joga muito trigo no mercado. Olha, vale mais a pena plantar milho do que soja, então planta mais milho, também já vai fechando. Então, no médio prazo, você começa a fechar esses pontos e o mercado começa a voltar se não voltar ao normal, pelo menos perde essa pressão tão grande que está aí. Por outro lado, nós temos o problema do adubo. Né? Para você ter uma ideia, vamos ver se cadê meus números do adubo aqui? Vamos ver meus números do adubo. O Brasil, que é um dos maiores dependentes de compra de adubo que a gente tem, né? Ele importa 95% do nitrogênio que ele precisa, né? Dos nitrogenados.
75% dos fosfatados e 91% do potássio. Então isso é básico, né, para você montar formulações de adubo e tudo mais. Então não sabemos, né? Para ter uma ideia, o café vem sofrendo aí, né, também uma volatilidade enorme e a gente enxerga também problemas na adubação do café. E fora os problemas climáticos do ano passado que fizeram o café subir na prateleira do supermercado 100%. Né? O café subiu 100%. É que o café todo mundo compra, né? Pode diminuir, fazer mais aguado, pode fazer um chafé, seja lá o que for, mas o café ele mais ou menos escoa. Mas por que o café está sofrendo tanto? Porque o café também não consegue, os navios não conseguem desembarcar na Europa, em algumas regiões. Então está tendo aí também uns gargalos aí de logística por causa da guerra e o café então sofre com isso tudo. Mas o café, não dizer que não seria aí a primeira necessidade, né? A gente primeiro tem que se alimentar, depois toma um café. Não, o café não seja importante. Tá certo? Então eu queria passar essas informações para vocês e vamos fazer então um fechamento disso aqui que eu consegui acertar agora. Tá? Então vamos lá. Milho. Tá? Milho. Preços fortes. Até a gente ter uma definição do hemisfério norte, a gente vai ter preços fortes. Por quê? Porque nós estamos colhendo o nosso milho de verão, já temos a safrinha em andamento e nós vamos colher a safrinha por estar antecipado esse ano antes do hemisfério norte. Então a gente vai ter milho à disposição no momento em que o mercado está precisando, tá? Antes de entrar o mercado americano. Então a gente vai ter aí uma chance de bons preços de exportação, apesar do dólar estar 5,04 agora, nesse momento, está a 5, né? Se tivesse o real um pouquinho mais valorizado, seria mais fácil ainda, mas dentro da necessidade do mercado aí, eles acabam comprando. Então a gente tem uma visão aí até julho, mais ou menos, quando meados de julho, talvez, quando tem uma definição melhor do milho no hemisfério norte, de preços favoráveis ao Brasil. Então a gente vê uma manutenção ou até mesmo uma alta de preço dentro do Brasil. A gente está vendo que altas de preço exageradas não funcionam, né? A gente vê que o níquel disparou e voltou, a gente viu que o petróleo disparou e voltou, né? O próprio milho deu uma disparada. Voltou o milho que mais está sentindo, mas a gente viu assim que teve alguns exageros, né, no mercado. O mercado exagerou muito, distorceu muito a alta e voltou. Um dos motivos que voltou é que a demanda também desaparece, né? Então você também não adianta. O Brasil tem aí um espaço aí de 430 mil toneladas na Europa de frango, que o Brasil pode preencher parte disso, né? Ou preencher até totalmente, não sei, né? Vai depender de muita coisa, mas ele pode começar a fornecer para a Europa esse frango, vai demandar mais frango, vai demandar mais milho, né? Mais ração, mais soja, mais farelo, enfim, mas também tem limite, né? Tudo isso tem um pouco de limite de preço, os preços também estancam isso. Então a gente pode enxergar um milho mais forte e até em alta. A soja parece que achou seu ponto de equilíbrio, tanto que a volatilidade dela diminuiu muito. Também a definição do tamanho do plantio da safra americana de soja vai também indicar se a gente vai ter um recuo nos preços ou não, mas a soja também deve se manter em preços mais firmes até uma definição do plantio americano, até mesmo a definição de produção americana, então também até julho, aí mais ou menos, julho, início de agosto, né, meados de julho, início de agosto, a gente vai enxergar dessa maneira. Então, café vai depender um pouco da logística e a gente cria um novo problema no café. Café necessita de adubação, quer dizer, todas essas culturas necessitam de adubação, mas o café também pode sofrer um prejuízo em produção, em produtividade, por causa do adubo. E se o adubo ficar caro, ninguém vai vender café mais barato, porque não vai tirar dinheiro do bolso para isso, né? Nas outras culturas a mesma coisa. Então tem um gargalo aí do custo
dessas lavouras. E a carne a gente está vendo aí que pode ter mais espaço de exportação de carne, e a gente precisa também entender como vai funcionar o mercado interno, né? O mercado interno é muito importante. A gente já está vendo retenção de fêmeas para a produção de mais bezerros, então o ciclo começa a se inverter, né? A desvalorização do bezerro, você aumenta o abate de fêmeas, e agora com a valorização do bezerro você começa então a reter fêmeas para fornecer mais bezerros, e esse ciclo vai se repetindo de 5 a 7 anos, e a gente vê então o preço da arroba subir, descer e tal. Mas no momento a retenção das fêmeas também diminui a oferta de gado para abate, e por outro lado também o custo e a falta de renda, né, do brasileiro está dificultando o consumo interno. Mas o espaço no mercado internacional está grande, né? A gente ficou sabendo agora da abertura do Canadá para compra de carne brasileira, já é um a mais, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então o Brasil está realmente conseguindo diversificar muito a venda de carne, e isso pode ajudar a sustentar os preços, né, do gado de qualidade. Tá certo? Mercado interno ainda patinando, isso dificulta mais. Então milho é essa condição, boi, soja, café, né? Então acho que são os nossos produtos aqui mais visados, né? Mais importantes. Vamos ver se a parte da tarde eu consigo fazer um vídeo aí mostrando aí os gráficos, né, para a gente ver algumas projeções do que vem pela frente aí, para a gente se preparar para a semana que vem. Então, vão lá, não esqueçam de dar uma olhadinha, dar uma olhada aqui na nossa página, que reiniciamos o ano agora, pouquinho pós-carnaval, mas já com o nosso logotipo novo, né, com novas chamadas, e vamos ter cada dia mais novidades aqui neste portal. Né? Inclusive meus vídeos, né, que eu vou pôr nos diários aqui, daqui a pouco esse aqui já vai estar lá também. Então, para vocês acompanharem, saberem de tudo, mais alguns relatórios que eu vou montar também, e outras surpresas que virão pela frente aí, conforme a gente vai nos enquadrando dentro da nossa legislação brasileira. Vamos fazer tudo direitinho, tá certo? E eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para vocês todos, num dia tão especial como hoje. Tchau!